Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso que este encontro diário que nós realizamos, através do Palavra da Salvação, deseja nos vivificar à luz do Evangelho. É preciso que o nosso coração esteja disposto para permitir que a semente do Evangelho possa germinar, crescer e produzir muitos frutos. Meu irmão e minha irmã, aproveitemos bem esta ocasião. Vamos permitir que a Palavra de Deus nos impulsione, nos ajude a compreender melhor o que Ele espera de nós. Sem escutar a voz de Deus, não podemos saber o que Ele espera de nós. Por isso vamos com muita atenção acolher a mensagem do Evangelho para o dia de hoje. Acolhamos com o coração aberto e com disponibilidade para que o Evangelho se torne carne na nossa carne. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Eles haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Ele recomendou então: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, no entanto, refletiam entre si, porque não tinham pães. Mas, percebendo, ele disse: por que pensais que é por não terdes pães? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? Ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Disseram-lhe: 12. E dos 7 para 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Disseram: 7. Então lhes disse: nem assim compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, a mensagem desse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir é uma mensagem muito forte, uma mensagem dura, mas necessária. Esta mensagem não foi dirigida somente aos discípulos de Jesus naquele tempo, mas é também dirigida a cada um de nós hoje, que corremos o mesmo risco dos seus discípulos daquele tempo. Por isso vamos acolher com muita atenção esta mensagem do Evangelho. É uma orientação prática e segura para que possamos viver melhor o projeto do Pai Eterno na nossa vida, conforme nos revelou Jesus Cristo. O Evangelho começa dando esta notícia que eles haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. E de repente, os discípulos são surpreendidos por Jesus com esta expressão: atenção, cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que é este fermento? O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes é a maldade. É o fechamento para o acolhimento da revelação que Jesus trouxe. É alimentar dentro de si sentimentos que são contrários ao projeto de Deus. Fermento, como nós sabemos, é aquilo que faz crescer. Portanto, em vez de fazer crescer o bem, eles faziam crescer a maldade. Hoje, a gente precisa também compreender que, mesmo os discípulos que estavam próximos de Jesus, corriam o risco de serem contaminados pelo fermento dos fariseus e de Herodes. Nós também não estamos livres deste risco. Por isso, cada um precisa se perguntar: o que eu estou deixando crescer dentro de mim? Qual fermento eu estou permitindo que faça crescer dentro de mim? O fermento do Evangelho ou o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes? O fermento do Evangelho é aquilo que faz crescer o bem dentro de nós.
E o fermento dos fariseus e de Herodes é aquilo que faz crescer a maldade, o ódio, o rancor, aquilo que nos faz distanciar do projeto do Pai Eterno. Então, honestamente, é preciso que nos perguntemos qual fermento a gente está permitindo que cresça em nós. Diante disso, diante dessa interpelação que Jesus fez, os discípulos de Jesus não conseguiram compreender o que Jesus estava dizendo e pensaram que Jesus estava dizendo isso porque eles tinham somente um pão no barco. Jesus percebe a dificuldade dos discípulos de compreender o alerta que ele está fazendo. Por isso faz esta interpelação. Por que pensais que é porque não tendes pães? Ainda não entendeis nem compreendeis? E aí uma expressão forte de Jesus que serve também para cada um de nós. Tendes o coração endurecido? Meu irmão e minha irmã, tomemos cuidado. O risco do endurecimento do nosso coração. Quando o nosso coração se endurece, a gente não consegue corresponder ao projeto de Deus. Como está o nosso coração? Recordando que o coração não é simplesmente o centro da nossa emoção. O coração é o centro da nossa humana liberdade. Às vezes nós criamos fechamento. Para Jesus, certamente foi muito doloroso saber que os fariseus, que os herodianos tinham dificuldades para compreender a sua mensagem. Mas certamente, muito mais doloroso para Jesus era ver que os seus próprios discípulos, seus amigos, seus companheiros tinham o coração endurecido. Tinham dificuldades para compreender o seu projeto. Não conseguiam perceber os sinais que Jesus estava realizando e que ele era o Messias enviado e que por isso mesmo os seus discípulos deveriam também fazer uma adesão de fé a este projeto. É por isso que Jesus procura ajudar os discípulos a rememorar as suas ações em favor do seu povo. Jesus, no Evangelho, vai lembrar os discípulos: não vos lembrais de quando parti os 5 pães para 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E disseram: 12. E dos 7 para 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? E disseram: 7. É preciso que a gente recorde as ações de Deus na nossa vida. Hoje nós também corremos o sério risco de nos esquecer das graças que de Deus nós recebemos. Por isso a memória é muito importante. Fazer memória dos gestos de Deus na nossa vida, o que Deus tem realizado por nós. E o finalzinho do Evangelho, conforme nós ouvimos, Jesus disse aos seus discípulos: nem assim compreendeis? Hoje Jesus também nos interpela, porque muitas vezes, mesmo diante da palavra que todos os dias nós recebemos, mesmo participando dos momentos que a comunidade nos oferece, mesmo participando da Eucaristia, a gente não é capaz de compreender o projeto do Pai Eterno na nossa vida. Quanto a nós, que aqui estamos e acolhemos a palavra de Deus, peçamos sabedoria do Espírito, luz do Espírito, para que saibamos discernir qual é o projeto de Deus. Luz do Espírito para que não tenhamos um coração endurecido, que não é capaz de acolher o projeto de Deus. Luz do Espírito para que saibamos compreender o projeto do Pai e procuremos testemunhá-lo com a nossa vida. Testemunho de vida para que outros também possam crer. Um coração endurecido não é capaz de corresponder ao projeto de Deus. Por isso peçamos com muita confiança que esta interpelação que Jesus faz aos seus discípulos de outrora seja também a mesma interpelação a cada um de nós. Sintamo-nos provocados pelo próprio Jesus. Tendes o coração endurecido? Ou como diz o texto, tendo olhos não vedes, ouvidos e não ouvis? Às vezes nos tornamos assim, cegos e incapazes de escutar o projeto de Deus. Peçamos a luz do Espírito para correspondermos melhor ao projeto de Deus, compreendendo os gestos de Jesus como sinais
da nossa salvação. Ouvimos a mensagem do Evangelho. Jesus pede aos seus discípulos atenção, cuidado com o fermento da maldade, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Nós queremos nos dirigir agora ao Pai Eterno com o coração aquecido por essa interpelação de Jesus no Evangelho e fazer a nossa oração. Divino Pai Eterno, diante do Evangelho de Teu Filho Jesus que terminamos de escutar, te pedimos um coração aberto, capaz de acolher a mensagem de Jesus. Que saibamos colocar em prática a mensagem que acolhemos em nosso coração. Te pedimos com confiança, Pai Eterno, livra-nos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes, do fermento da maldade e ajuda-nos a cultivar e alimentar o fermento do Evangelho, que cresça em nós o amor, o perdão, a paz, o desejo de justiça. É deste modo que corresponderemos melhor, compreendendo o projeto que Teu Filho Jesus nos revelou. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.